Olá pessoal, sou a professora Zilmar Albuquerque e hoje nós vamos dar início à resolução de questões. Então aqui nós vamos fazer algumas questões de vetores e vamos resolver umas 3 a 4 questões. Nas próximas aulas nós vamos fazer mais alguns exercícios, mas vocês também podem assistir a nossas aulas no canal do YouTube, certo? Então dê uma olhadinha nas nossas aulas e vamos começar a nossa resolução de questões. Uma questão de vetores e vamos resolvê-la agora, certo? Então, considere o conjunto de vetores representados na figura, sendo igual a 1 o módulo de cada vetor. As operações A mais B, A mais B mais C e A mais B mais C mais D terão módulos, respectivamente, iguais. Então, aqui nós vamos descobrir qual a resposta correta, certo? Então, aqui nós temos as alternativas A, B, C e D. Então, primeiro, vamos analisar esse primeiro caso, que são as operações de A mais B. Então, aqui nós temos dois vetores, o vetor A e o vetor B. Nós vamos traçar um vetor resultante, que ele vem da origem de A até o final do vetor B. Então, esse daqui seria o vetor resultante, certo? Dessa forma, nós temos aqui um triângulo retângulo, que para resolvermos um triângulo retângulo, nós precisamos do teorema de Pitágoras, que é hipotenusa ao quadrado igual aos catetos ao quadrado. Então, A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, aqui nós temos que esses lados seriam iguais a 1. Então, S ao quadrado igual a 1, que é do vetor A, mais 1 de B. Então, esses dois ao quadrado, nós vamos ter que S será igual a 1 mais 1, que isso vai ser igual a 2. Então, esse S, ele vai ser S igual a raiz de 2, porque 1 mais 1 é 2, certo? Mais S ao quadrado é igual a raiz de 2. Agora, nós vamos analisar o segundo caso, que seria A mais B mais C. Então, aqui nós temos 3 vetores. Nós vamos traçar um vetor resultante, de novo, da origem de A até o final do último vetor, que no caso aqui seria o vetor C. Então, aqui nós formamos um quadrado, certo? Se é um quadrado, esse lado, o lado esquerdo é igual ao lado direito, que é igual ao de cima e o de baixo. Então, eles têm o mesmo tamanho. Então, aqui nós temos que o vetor S ele será igual a 1, certo? Agora, vamos analisar o terceiro caso, que seria A mais B mais C mais D. Então, aqui nós temos todo esse quadrado, né? Aqui nós não conseguimos desenhar um vetor resultante nesses vetores, porque eles já estão todos, já preencheu tudo, né? Nós temos um vetor que está da origem do primeiro vetor até o final desse vetor. Então, aqui nós temos que esse quadrado, ele vai ser igual a 0. Vamos resolver essa segunda questão de vetores. Então, vamos lá. Um bairro onde todos os quarteirões eles são quadrados e as ruas paralelas com a distância de 100 metros uma da outra, um transeunte faz o percurso de P a Q pela trajetória representada no esquema. Então, o deslocamento vetorial desse transeunte tem módulo em metros igual a. Então, aqui nós vamos descobrir esse deslocamento em metros, certo? Então, aqui nós temos a alternativa A de 700 metros, a B 500 metros, a C 400 metros, a D 350 e a alternativa E de 300. Bom, então aqui nós vamos observar essa imagem. Nós temos aqui esse ponto P e esse ponto Q.
nós temos essa linha que ela começa em horizontal, fica em vertical, aí vem em horizontal, fica em vertical. Então, aqui, cada quadradinho desse, nós temos uma distância de 100 metros, tanto na horizontal como na vertical, certo? Então, aqui nós vamos transformar isso em vetores. Então, nós vamos pegar e organizar eles, né? Como se fosse vetores. Então, aqui, o ponto de P até Q, nós temos esses vetores que eles começam da origem de um e vai até a ponta final do outro. A partir disso, nós vamos traçar um vetor resultante. Vetor soma, que seria esse. Então, esse vetorzinho verde. Como nós podemos observar aqui, nós obtivemos um triângulo retângulo, certo? Agora, para resolvermos isso, nós vamos utilizar o teorema de Pitágoras. Mas antes, nós vamos observar e contar quantos quadradinhos tem cada de um ponto para outro, né? Então, aqui na horizontal, nós vamos contar do ponto P até o final desse quadrado aqui, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então, aqui nós temos 400 metros. E agora, desse quadrado até Q, aqui nós vamos ter 300 metros. Certo? Agora, nós vamos utilizar a fórmula do teorema de Pitágoras. Será S ao quadrado igual A ao quadrado mais B ao quadrado. Fazendo a substituição, nós vamos substituir A por 400 e substituir o B por 300 metros. Então, nós vamos ter S ao quadrado igual a 400 ao quadrado mais 300 ao quadrado. Então, resolvendo isso, nós vamos ter S ao quadrado, que vai ser igual a 160.000 mais 90.000. Então, S ao quadrado vai ser igual a 250.000. Como é S ao quadrado, isso vai virar uma raiz, né? Então, uma raiz de 250.000 é a mesma coisa que 500 metros. Então, esse deslocamento vetorial em metros, ele é equivalente a 500 metros. Então, a alternativa correta nessa questão é a alternativa B. Vamos resolver a nossa última questão dessa sequência de exercícios. Então, a velocidade de um projétil lançado verticalmente para cima varia de acordo com o gráfico da figura. Determine a altura máxima atingida pelo projétil, considerando que esse lançamento se dá em um local onde o campo gravitacional é diferente do da Terra. Então, aqui nós temos esse gráfico de velocidade por tempo. Então, vamos lembrar o seguinte: o valor da área de um gráfico de velocidade por tempo é o valor da distância, certo? Então, o projétil ele tem velocidade positiva até os 5 segundos. Então, esse projétil ele foi lançado verticalmente para cima e quando ele começar a descer, ele vai começar a ter uma velocidade negativa. Mas até os 5 segundos aqui, ele está com uma velocidade positiva. Então, depois ele vai começar a ficar com essa velocidade negativa, dos 5 para baixo, certo? Ou seja, esse projétil ele vai começar a voltar. Então, se nós pegarmos só esse lado que é positivo, nós vamos pegar do 20 até o 5. Aqui vai formar um triângulo, certo? Então, para descobrirmos a área desse triângulo, nós vamos calcular a área igual a base vezes a altura, dividido por 2. Então, essa base, como nós podemos observar aqui, ela é 5, né? Então, nós vamos substituir. A base aqui, ela é 5. Então, base é 5. E a altura
vai do 0 até o 20, então a altura é 20. Então, 5 vezes 20 dividido por 2. Então, 5 vezes 20 é igual a 100 metros. Então, a área desse triângulo é 100 metros. Bom, pessoal, terminamos mais uma sequência de questões e próxima aula vamos resolver mais algumas questões. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.